Qual a diferença entre transformação física e transformação química? Esse aqui vai ser um vídeo rapidinho onde eu vou te explicar qual a diferença entre essas duas coisas que para muitos pode parecer óbvio, mas acredite, muitas pessoas não têm a facilidade de compreender a diferença entre as transformações físicas e químicas. Então, sem mais delongas, vamos direto para o conhecimento que eu quero te trazer aqui hoje. Qual é a ideia aqui? Transformação física é quando não há mudança na matéria, ou seja, se você observa água. Vamos pegar a água, que é o melhor exemplo que a gente pode ter, o mais simples de estudar, tá? Então vamos lá. A água, ela pode passar do estado líquido para o estado gasoso, mas ela pode também passar do estado gasoso para o estado líquido. Mas você percebe que ali, em nenhum momento, a água deixou de ser água? Pois é, isso é transformação física. Quando você solidifica a água, ou seja, a água deixa de ser líquida para virar gelo, que é o processo que a gente chama de solidificação, ali a gente tem água. Só que a diferença é que a água no estado líquido, as moléculas estão mais afastadas, né? E a molécula no estado sólido, a água no estado sólido, as moléculas estão mais unidas, porque não tem movimentação de elétrons ali. Então fica mais unido, mas é água do mesmo jeito. A água da chuva, quando ela está nas nuvens, que é o processo que a gente chama de condensação, né? O processo inverso disso, que é a sublimação, é justamente a água passando do estado de vapor para o estado líquido. Ou seja, não houve alteração alguma na matéria. Agora, se eu pegar o gás carbônico, você sabe como que o gás carbônico é produzido? Bom, existe uma série de fatores, uma série de possibilidades de formar o gás carbônico, ou CO2, mas, por exemplo, a queima do combustível e a queima do carvão. Tudo isso vai gerar gás carbônico de acordo com a reação que eu vou colocar bem aqui. Pois é, ali houve alteração na matéria, porque eu reagi duas substâncias químicas que no final deram origem a outras substâncias. Então houve alteração na matéria. Isso é que basicamente você consegue entender a diferença entre transformação física e transformação química. Resumindo aqui, então, transformação física não tem alteração nenhuma na matéria, então a substância não vai mudar a sua forma, não vai mudar ali a sua composição, e a transformação física tem alteração na matéria. E um bônus aqui para você entender é que o que seria, por exemplo, quantidade de matéria. Por quê? Quantidade de matéria a gente também coloca como mol, que é a quantidade de substância, a quantidade de moléculas que está presente ali naquela substância. Então você pega, por exemplo, água. Se eu quero saber a quantidade de matéria presente em 1 mol de água, basta entender que 1 mol equivale a 18 gramas de água. Ou seja, 1 mol sempre vai equivaler à massa molecular, a massa molar, perdão, da substância que eu estou trabalhando, né? Então, o que eu sempre tenho que entender é que 1 mol equivale sempre à massa molar da substância que eu estou trabalhando. Então, em 1 mol de água eu tenho 18 gramas. Mas o que isso interessa aqui nesse vídeo? Basicamente é o seguinte, se tem transformação na matéria, existe uma quantidade de matéria que vai ser transformada. Não é? Ela pode ser totalmente transformada e pode ser parcialmente transformada, que é o que a gente entra lá na parte de excesso, limitante, rendimento da reação, que é assunto para um outro vídeo. Mas é isso. O resumo da aula de hoje é isso. Transformação física não tem transformação na matéria. Transformação química tem transformação na matéria. Nunca mais esqueça disso.